você deseja aprender a criar mapas mentais eficientes, produtivos, para você aplicar nos seus estudos, para memorizar um conteúdo, para resumir um livro em uma única folha, ou mesmo se você quer aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, eu liberei um treinamento 100% prático e gratuito que nos próximos minutos você vai dominar todo o poder dos mapas mentais e começar a criar seus mapas da maneira correta que ativam o seu cérebro para que você possa colher excelentes resultados. Olá, eu sou o Felipe Orio, fundador do mapamental.org, especialista em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, e esse treinamento é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou te dar as instruções para você criar um mapa mental correto. Infelizmente, eu vejo muita gente utilizando os mapas mentais de maneira errada, não utilizando conceitos básicos, que são esses conceitos que permitem com que a gente consiga extrair todo o poder dos mapas mentais para falar a mesma língua do nosso cérebro, permitindo que a gente memorize melhor, que organize conhecimento e tantas outras aplicações. E na segunda parte eu vou te mostrar uma ferramenta online 100% brasileira de criação de mapas mentais para você ter produtividade na hora que você vai criar os seus mapas, que é o mapamental.app, uma ferramenta que você pode inclusive começar nela de forma gratuita, você cria sua conta e já começa a criar os seus mapas mentais. E antes de começar aqui o nosso treinamento, abaixo aqui na descrição você vai encontrar o link para a ferramenta do mapamental.app e também um guia prático de mapas mentais, que é um PDF, um complemento de tudo isso que nós vamos ver aqui na aula. Então você vai assistir a aula e ter também esse PDF do guia prático de mapas mentais para você poder baixar e ter ele guardado aí no seu computador para sempre que você quiser consultar, e também aqui no treinamento. Então vamos lá, vamos começar agora. Para você dominar os mapas mentais em menos de 30 minutos, você já vai estar criando mapas mentais da maneira correta, que falam a língua do seu cérebro e que permite com que você tenha muito mais produtividade, muito mais resultados. E agora o primeiro passo é você criar sua conta dentro do mapamental.app, mapamental.app, o link está aqui na descrição para você poder acessar também, juntamente com o link do PDF, do guia prático, para você ter, além daqui do nosso treinamento em vídeo, também um material. Aí assim que você entra no mapamental.app, essa é a página oficial dele, e você pode começar gratuitamente. Então você vai conseguir tudo que eu te ensinar aqui, você já vai conseguir fazer dentro dele os seus primeiros mapas mentais. Clicando aqui comece gratuitamente, você tem a opção de fazer o login com a sua conta do Google, então você não precisa ter uma senha específica aqui para o site, nada, ele é um site 100% seguro, é bem tranquilo. E também você pode cadastrar manualmente, que é digita seu nome, seu e-mail e sua senha. Se você fizer manual, ele vai enviar um link de confirmação para o seu e-mail. Então aí você tem que confirmar o link lá para poder acessar, ou então você cria com a sua conta do Google aqui. Simples assim, você já vai ter acesso à primeira tela do aplicativo. E agora, vamos começar com a nossa primeira parte do treinamento. Essa é a tela principal do mapamental.app. Se você ainda não criou nenhum mapa mental, você vai ver uma mensagem aqui de boas-vindas. Eu já tenho um mapa mental que eu acabei de criar aqui para a gente poder utilizar nessa aula, nessa primeira parte, que é para você entender quais são os fundamentos dos mapas mentais. Eu vou ocultar aqui a nossa barra de formatação do mapa mental para facilitar a visualização. Vamos lá então, o que é o mapa mental? Se você está começando a utilizar essa ferramenta tão poderosa, ela basicamente fala a linguagem do seu cérebro. Ela reproduz a maneira que o nosso cérebro organiza um conhecimento, organiza as memórias, que é por meio das sinapses, que são as conexões entre os nossos neurônios. Quais são as aplicações que você pode utilizar o mapa mental? Nos estudos, então estudo acadêmico, faculdade, graduação, pós-graduação, cursos, livros, leitura de livros, de apostilas e qualquer conteúdo que você queira estudar com o objetivo de memorizar. Resumos de livros, você consegue resumir um livro inteiro num mapa mental, facilitar muito que você memorize, retenha e revise aquele conteúdo. Organização de conhecimento, geração de novas ideias, criar apresentações para o seu trabalho. Eu costumo dizer que os mapas mentais, eles são como um canivete suíço, você consegue utilizar ele em diversas áreas da sua vida, desde que você domine aquela ferramenta. O objetivo dele também é muito forte em memorização. E como que você memoriza algo com os mapas mentais? Por meio da revisão e da repetição. Aqui no mapamental.app, inclusive, nós temos um sistema desenvolvido exclusivamente para quem deseja memorizar um conteúdo, estudar melhor utilizando os mapas mentais. Ele cria todo um cronograma para você poder seguir. Ele que vai te informar quando que você vai revisar o mapa mental. Você não tem que se preocupar com isso. Você se preocupa somente com o essencial, a tarefa repetitiva ali de você definir cronograma, quando que você revisa, marcar que revisou. O sistema faz tudo isso sozinho. Fica tranquilo que na segunda etapa, sobre a ferramenta, nós vamos conversar
conversar sobre esse sistema de revisão também. E aqui é um ponto muito importante. Quais são os recursos que você deve utilizar para criar um mapa mental? São 5 elementos que todos os mapas mentais obrigatoriamente precisam ter. Primeiro, ideia central. É aqui, ó, mapa mental. Aqui eu tenho uma ideia central e uma imagem-chave nessa ideia central. Evite utilizar não só na ideia central, como em todo o seu mapa mental, textos longos. O que torna um mapa mental realmente poderoso é você ser conciso. Isso significa você utilizar palavras-chave e imagem-chave. Palavras, 2, 3, no máximo 4 palavras-chave. Evite colocar o exemplo aqui, vou diminuir o zoom para facilitar. Frases muito longas não combinam com o mapa mental. Isso não é um mapa mental, eu vejo muita gente errar nesse ponto. Então aqui você coloca uma ideia central de forma concisa, que essa ideia e o objetivo dela, ela ser um gatilho mental para o seu cérebro. Você vai ver que o mapa mental, ele ativa memórias, ele ativa informações que já estão no seu cérebro. Então você vai colocar aqui um gatilho para ele conseguir extrair do seu cérebro uma informação maior. Nunca utilize frases longas e textos complexos dentro de um mapa mental. Veja que esse mapa mental aqui, todas as ramificações, que é um elemento, o que é uma ramificação? São essas conexões de ideias. Todas as ideias de um mapa mental estão conectadas. Ela sempre vai sair as ramificações primárias da ideia central. Eu poderia vir aqui colocar uma outra ramificação, poderia vir aqui colocar uma outra ramificação também. Então aqui eu tenho uma ramificação primária que é o que é, depois eu criei novas ramificações. E sempre essas ramificações, elas têm como objetivo irradiar o pensamento. Ou seja, eu não posso vir aqui e criar uma ramificação assim, criar uma nova ramificação assim. Não é a maneira que o mapa mental trabalha. Aqui eu viria e criaria aqui. Vou criar uma nova? Eu criaria aqui. Jamais eu viria fazer no sentido contrário. Isso daqui, seguir essa norma de criar um mapa mental facilita muito, não só na criação, na qualidade do seu mapa mental, também na extração do máximo de potencial que você pode ter, seja memorização, seja organizar um conhecimento, não importa. Então, voltando aqui, ideia central, você pode inserir uma imagem, e depois a gente vai ver como que você insere essa imagem também utilizando aqui o nosso aplicativo do mapamental.app. Palavras-chave sempre concisas, nunca você vai colocar uma frase muito longa em um mapa mental. Utilizar cores, o mapamental.app, assim que você cria uma ramificação, ele já gera ela com uma cor diferente, isso facilita e otimiza, dá muito mais produtividade. Por que utilizar cor é importante? O cérebro trabalha muito bem com cores. Sendo assim, quando você vai revisar um mapa mental, ele consegue organizar esse mapa mental, mesmo que ele seja um mapa mental grande, ele consegue organizar de uma maneira tão produtiva que fica fácil dele entender aquele mapa mental. Você revisa ali um mapa mental em 2, 3 minutos. Então, utilizar cores é importante e o mapa mental já faz isso de maneira nativa. As ramificações, como eu falei, sempre na ideia de irradiar as informações, irradiar as ideias de um mapa mental, elas sempre partem do centro para as extremidades. Nunca ela vai voltar aqui, tanto aqui quanto aqui, isso já deixa de ser um mapa mental. Siga esse modelo, inclusive, que facilita muito. Imagens-chaves, sempre que possível utilize imagens. Tem aquele ditado super antigo que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Só de você olhar a imagem, mesmo se não tiver uma palavra relacionada a ela, você já vai compreender o que é aquela informação. Então, essa é a primeira parte aqui do nosso mini treinamento, nosso treinamento rápido. Guarde esses 5 recursos, esses 5 elementos: ideia central, palavra-chave, cores, ramificações, imagens-chaves, sempre partindo do centro da folha, e aí as ideias vão se ramificando, criando quantas ramificações você desejar. E agora nós vamos para a segunda parte aqui do nosso treinamento, que é como que você aplica tudo isso dentro da ferramenta do mapa mental para te dar mais produtividade. O que acontece? Se você utilizar uma excelente ferramenta como essa, que foi preparada para quem quer utilizar os recursos oficiais, os recursos que tornam um mapa mental eficiente, sem conhecê-los, acaba não extraindo o máximo de resultado. Você agora entende como funcionam os mapas mentais e agora você vai entender como que você cria os seus primeiros mapas aqui dentro do mapamental.app e, claro, extraindo todo o poder que essa ferramenta incrível tem. Eu vou voltar aqui, se eu clicar no logotipo aqui, eu volto para todos os mapas. Eu vou criar um novo mapa mental. Aqui no mapamental.app, quando você clica em novo, você pode criar tanto uma pasta, que são essas pastas aqui, você pode criar pastas ilimitadas para organizar os seus mapas mentais, principalmente quando você tiver diversos mapas, facilita muito você organizar esses mapas mentais em pastas, mas no caso aqui vamos criar um novo mapa mental. Aqui o aplicativo
aplicativo ele tem já vários modelos prontos, como resumo de livros, planejamento de estudo, preparação para prova, dominar um assunto, definir meta, planejamento semanal e tudo mais. Vale muito a pena que isso otimize ainda mais a sua produtividade. Mas vamos começar com em branco para a gente criar um mapa mental do zero. Essa é a tela principal aqui do mapa mental.app quando você cria um novo mapa mental do zero sem utilizar algum modelo. Uma dica importante que a gente dá para novos usuários é que sempre que possível utilize o mapa mental.app por meio do notebook ou do computador. Você vai ver que o mapa mental eles tendem sempre a ter um tamanho considerável. Nunca o mapa mental é muito pequeno. Você criando pelo notebook, pelo computador, pelo desktop, facilita muito essa produtividade. O celular vai ficar muito... A tela do celular é muito pequena para você criar os seus mapas mentais. Então a nossa recomendação é, sempre que possível, crie seus mapas mentais por um computador, por um notebook, e você pode utilizar o seu celular para consultar esses mapas mentais. Aí fica bem produtivo também, ou consultar direto pelo computador ou notebook também. Veja como nós conversamos. Todo mapa mental começa com uma ideia central. Esse novo mapa é a nossa ideia central. Então eu vou até aqui colocar ideia central. Eu posso vir aqui colocar em negrito, se eu selecionar o ramo aqui, eu posso colocar negrito, eu posso colocar itálico, eu posso sublinhar, eu posso colocar um texto traçado. Eu vou deixar só negrito. Eu posso também as teclas de atalho, Ctrl B para negrito, Ctrl I para itálico, isso facilita também. Vou deixar em negrito. Lembre-se de nunca colocar o tema do seu mapa mental, que é a sua ideia central, muito grande. Não coloque uma frase aqui, coloque ali 2, 3, no máximo 4 palavras. Eu posso vir aqui, se eu apertar Shift e Enter, eu posso colocar em 2 linhas. É importante, enquanto você está construindo o seu mapa, você ter esse controle de deixar ele visualmente agradável, para quando você for fazer a revisão, o seu cérebro olhar aquela imagem do mapa mental e ele se sentir com uma organização visual que vai facilitar muito na hora que você vai revisar aquele mapa, seja para memorizar ou então mesmo que você vai utilizar para poder organizar um conhecimento seu. Então, perfeito. Ideia central. Lembre-se que nós temos também a questão das imagens. Se eu clicar tanto aqui nesse ícone de imagem quanto aqui na lateral direita, quando nós temos aqui formatação, tudo que acontece aqui é relacionado com a ramificação que nós com ela selecionada no momento. No caso aqui nós temos só a ideia central por enquanto. Se eu clicar aqui na tela eu consigo arrastar também. Procure sempre deixar ao centro que facilita. E eu vou adicionar uma imagem. Você pode clicar nesse quadrado e adicionar qualquer imagem da internet ou do seu computador. Mas eu vou adicionar alguma que nós temos aqui no nosso banco. Pode ser qualquer uma. Eu vou adicionar uma estrela. Pronto. Aqui eu posso alinhar ele em cima do texto da ramificação, centralizado, abaixo. Eu vou deixar no topo. Normalmente se utiliza no topo e um tamanho médio. Cliquei em salvar, pronto, eu estou com a ideia central aqui com uma imagem-chave, já estou utilizando os 2 elementos do mapa mental. Como que eu adiciono uma ramificação? Eu posso clicar aqui nessa bolinha e arrastar, vou clicar, dar o delete para poder excluir, ou então eu posso também vir aqui, clico em cima e no menos aqui embaixo. Primeira forma então de adicionar uma ramificação, clica, arrasta e solta. Clica, delete, eu posso vir aqui no mais também, que ele também vai criar. Vou apertar o delete de novo, ou então eu posso simplesmente clicar e apertar Tab. Clico na ideia central, aperto Tab e eu posso organizar. Como que funciona o mapa mental? A convenção dos mapas mentais é que você faça ele em sentido horário. Então, sua primeira ramificação está aqui. Depois, a segunda ramificação, vou voltar aqui e apertar Tab. Eu vou colocar a segunda ramificação aqui. Vamos supor que eu vou fazer um mapa mental com 4 ramificações. Eu vou vir aqui, posso apertar o Tab, posso clicar aqui e posso também clicar no mais aqui no canto inferior esquerdo. Então, eu estou com 4 ramificações. Seguindo os conceitos de mapas mentais, quando você for revisar esse mapa mental no futuro, você sabe que a ordem é: esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Não tem limite, ok? Você pode criar quantas ramificações quiser. O bacana só é você ir organizando. Isso é muito importante. Aqui, vou organizar. Pronto. E aqui o quinto. Como que eu altero esse texto da ramificação? 2 cliques e pronto. Digito o que eu quiser. Lembre-se sempre de ser conciso. Nunca muita informação. Aqui, nada de fazer isso. Sempre de maneira curta. Se conseguir uma palavra melhor, 2, 3 no máximo ali para ficar com o poder dos mapas mentais sendo ativado sempre que você for criar um mapa mental seu. Ah, não gostei dessa cor aqui, ficou muito claro. Sem problemas, você vem aqui em linha e coloca uma outra cor que você quiser. Vou colocar aqui um vermelho.
Sempre que você tiver com uma ramificação selecionada, ela vai aparecer aqui o ícone de link e de imagem. Então você sabe qual que está selecionado. Então vamos supor que aqui eu queira adicionar uma cor também de fundo. Venho aqui, coloco vermelho. Quero trocar o texto para branco, coloco. Quero pôr em negrito. Ok, aumentar o texto é aqui. Então você tem essa liberdade. No segundo aqui eu quero colocar em negrito e adicionar uma imagem. Tranquilo também. Eu posso vir aqui, ó, colocar um 2, tamanho pequeno. E agora eu quero que ele fique à esquerda, por exemplo. Ó. Então você pode ir brincando. Isso vale para qualquer ramificação que você tiver selecionado. E lembre-se da ideia da ramificação sempre partindo do centro da folha para suas extremidades. Então eu vou adicionar uma ramificação aqui no primeiro. Mesma coisa. Eu posso apertar Tab, clica e exclui. Eu posso vir aqui no canto inferior esquerdo e clicar em mais. E eu posso também simplesmente clicar aqui nessa bolinha e eu crio quantas ramificações eu quiser. E lembre-se sempre de ir organizando o seu mapa mental. Veja, um mapa mental assim não é muito mais organizado do que um mapa mental assim? Então você tem esse domínio de organizar o seu mapa mental. É como se você estivesse fazendo ele manualmente, só que, claro, de forma muito mais produtiva. 2 cliques, digita o que quiser e pronto, você tem essa liberdade. Quer adicionar mais uma ramificação? Sem problemas. Lembra sempre de ir organizando aqui. Ó, aqui é a nossa 6ª ramificação. Quer o negrito? Quer itálico? Ctrl B, Ctrl I, ou você vem aqui e você também pode tirar. Esses são os elementos básicos de um mapa mental. Ideia central, imagem-chave, palavra-chave, ramificações. Não tem limite, eu posso vir aqui criar mais uma ramificação. Mas eu vou reforçar muito esse ponto porque eu vejo muita gente errar nessa parte. Organize o seu mapa mental. Se eu for adicionar uma rama aqui, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou subir ele um pouquinho, vou descer esse daqui. Sempre que eu clico e fica esse cursor, eu consigo movimentar a ramificação. Então, ó, cliquei, arrasto para onde eu quiser. Não fica muito mais organizado? Então, se eu for colocar mais um, ó, eu posso vir aqui e colocar mais uma ramificação. Pronto, muito mais organizado. Então, isso é importante, essa organização do mapa mental. O aplicativo aqui, ele torna isso muito fácil, permitindo com que você crie o seu mapa da maneira que você quiser, do tamanho que você quiser. E, claro, você tendo essa liberdade aqui, ó. Ó, se eu ficasse assim, não fica feio? Lembre-se, sempre do centro para as extremidades. Então, eu vou criando ramificações aqui, quantas ramificações eu quiser, e você vai organizando o seu mapa mental. Terminou de fazer o seu mapa mental? Clica aqui em cima em salvar. O mapamental.app ele salva a cada 5 minutos, mas eu recomendo que sempre que você faça uma alteração significativa, você vem aqui no ícone salvar, clicou, já vai aparecer aqui embaixo, salvo com sucesso, e pronto, você já está garantido que o seu mapa mental foi salvo. O que você pode fazer aqui também? Você pode exportar o seu mapa mental, se você quiser. Você pode voltar a desfazer e refazer, Ctrl Z também funciona. Aqui tem a ajuda para você acessar alguns tutoriais, como esse treinamento rápido aqui. E você também pode ocultar ou não esse item de formatações. Inclusive ele se mexe. Às vezes, se por algum motivo ele ficar em cima aqui de algum lugar, você pode colocar ele para baixo. Você pode deixar ele aqui em cima e ó, ocultou e exibiu de novo. Isso é o mapa mental. Veja então que o aplicativo é feito de uma maneira para ser muito simples e fácil a elaboração de um mapa mental. Ele faz o difícil para você. Você tem imagens, você consegue inserir ramificações de maneira fácil, ele está salvo na nuvem. É isso que é um mapa mental. Claro que agora você tem que ter esse controle de criar um mapa mental eficiente, utilizando os elementos que nós conversamos. Você também saber organizar esse mapa mental, nada de deixar uma bagunça assim, ó. Olha que feio que fica esse mapa mental. Vou até voltar aqui para deixar ele bacana. Então você vai tendo esse controle. Às vezes eu adiciono aqui uma ramificação, ela tá um pouco em cima dessa. Eu vou simplesmente abaixar aqui. Estou fazendo Tab, apertando o Tab, ele cria novas ramificações. Sempre deixa organizado, ó. São 3 ramificações, uma está no centro, pronto. Olha que organização. No terceiro aqui, quero colocar cor, como é que eu faço? Eu venho aqui em cores e coloco a cor que eu quiser. Normalmente se utiliza a cor da própria ramificação. Mas se eu quiser trocar aqui, posso também. Se eu quiser colocar um laranja, por exemplo. Mas a minha linha não está laranja, é da ramificação. Venho aqui e troco também. Pronto. É importante você ter essa organização de cores, de posicionamento, concisão das palavras, e você vai ter uma maior eficiência com os mapas mentais. Terminamos aqui como que você cria um mapa mental. Agora nós vamos voltar. Vou salvar aqui para não perder esse mapa. Vou voltar aqui para a gente ver todos os mapas. Olha, veja que agora eu tenho já o mapa mental que foi da primeira parte do nosso treinamento. E agora esse segundo mapa mental também. O que nós podemos fazer aqui? O que é o mapamental.app torna produtivo? Primeiro, eu posso vir aqui. E aqui tem algumas
algumas opções do que fazer com esse mapa mental. Eu posso abrir o mapa, que ele vai clicar, ele vai abrir lá no editor para você poder visualizar ele, editar, criar novas ramificações e tudo mais. Eu posso ativar a revisão, eu posso mover ele para uma pasta, que nem no caso aqui eu tenho 2 pastas. Eu posso para materiais curso ou geral, se eu tivesse novas pastas eu adiciono também. Então eu vou colocar aqui na geral, por exemplo. Eu atualizei aqui, pronto. Ele já está na pasta geral, já tem um mapa e 2 mapas aqui. E tem 2 mapas porque eu tenho um mapa mental na lixeira também. Voltando aqui, clica. Eu posso compartilhar esse mapa mental. Então eu clico aqui, ele tem um link que eu posso enviar para as pessoas. Se eu ativar aqui, todo mundo que tiver esse link e uma conta no mapamental.app consegue acessar. E importante, se você compartilhar esse mapa mental com outra pessoa, se você não quiser simplesmente deixar inativo, é o padrão dele, ninguém consegue acessar seus mapas, ativou aqui, compartilhou, e se a pessoa fizer uma alteração, é criado um mapa mental na conta dela, então o seu mapa mental original não é alterado, isso é importante também. E por último, você pode mover esse mapa mental para a lixeira. Quando você move para a lixeira, ele fica lá por 5 dias. Se você não retornar ele da lixeira, tirar ele da lixeira, ele vai ser excluído permanentemente. Vamos ver como que funciona a questão das revisões. Então eu quero pegar esse mapa mental que eu criei e quero ativar uma revisão. Por qual motivo? Porque eu quero memorizar esse conteúdo. Simplesmente eu venho aqui, ó, ativar revisão. Ele vai processar, vai criar a revisão, pronto. Essa tela aqui é a mesma coisa que eu vi aqui em revisões. Inicial é a tela que a gente estava. Seus mapas, mostra todos os mapas mentais. Aqui ele mostra 25 mapas mentais. E quando você já tiver 100, 200 mapas, aqui estão todos os mapas com as pastas. E revisões, que é essa tela que ele até, assim que ativa uma revisão, ele gera. O que você faz? Você vai clicar aqui para visualizar o seu mapa mental. Pronto, aqui ó, o mapa mental que a gente acabou de criar. Legal, revisei ele, vi certinho aqui como funciona tudo. Eu vou voltar aqui e vou marcar como revisão realizada. Pronto, todas as revisões do dia já foram realizadas. Quais são as revisões ativas? Você clica aqui. Como que funciona essa revisão, né? Você está vendo que está 7%. Ele utiliza a ideia de que você precisa repetir ao cérebro aquela informação. Quanto mais você repete ao seu cérebro, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como funciona isso em termos neurocientíficos, mas basicamente o nosso cérebro memoriza por repetição de um conteúdo. Então o que ele faz? Ele vai criar um cronograma com 7 revisões diárias pelos primeiros 7 dias. Depois ele passa para uma revisão por semana durante 4 semanas e depois uma revisão por mês durante os 4 próximos meses. Aqui inclusive tem mais detalhes de como que funciona, é só você clicar na ajuda aqui que ele explica. Mas basicamente ele vai criar esse cronograma para você. Você só tem que vir aqui. Sempre que você entrar no mapa mental, tem revisões. Você vê hoje, revisa esses mapas. Revisões ativas para você ter uma ideia de como é que tá. Você pode clicar aqui, ó, ver cronograma. Aqui ele te dá qual que é esse cronograma. Olha, eu tô gravando aqui no dia 27 de fevereiro. Marquei como feita, então a primeira revisão já foi feita. Tem todas essas. Ele vai te avisando quando você vai ter que revisar. Você simplesmente abre o seu mapa, revisa rapidinho de 2, 3 minutos e pronto. E aqui ele vai exibir também as revisões que você finalizou. Quando você passar pelo cronograma completo, elas vão estar aqui também. Você inclusive tem aqui um resumo, né? Quantas revisões diárias você tem ativa. No caso aqui é uma, por enquanto nenhuma semanal, nenhuma mensal. Quando você tiver vários mapas, todos vão estar aqui também. Então voltando aqui na tela inicial, é isso que é o mapa mental. Nós vimos então como que você cria um mapa mental eficiente utilizando os recursos, os 5 elementos, como você organiza esse mapa mental, como você utiliza aqui o nosso aplicativo de maneira eficiente. É importante que você, se qualquer dúvida, volte o vídeo, assista novamente, para você poder extrair o máximo do poder dos mapas mentais. Um grande abraço!